O que aconteceu no 7 de setembro pela anistia? Vamos fazer uma análise de alguns trechos, de alguns detalhes do evento promovido pelos bolsonaristas em 7 de setembro em São Paulo. A gente vai tentar trazer para vocês detalhes sobre isso, para tentar explicar o que está por trás disso também. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com a gente. Todas as semanas aqui tem análise política, tem o nosso interurbano, eu e o Everton Maciel, lembrando que meu nome é Júnior Grins. Trazemos todas as análises sobre o que acontece na política brasileira e também no cenário mundial. Mas vamos para o vídeo, né? No último 7 de setembro, teve aquele movimento em meio, claro, ao julgamento do Bolsonaro, nunca podemos esquecer disso, por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas, no fundo, tem outras coisas ali que aconteceram que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, porque nós tivemos muitos ingredientes de campanha política, muitos ingredientes já prevendo quem pode ser, quem não pode ser candidato, e eu selecionei aqui 3 atores principais, né? Michele Bolsonaro, Silas Malafaia e também o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para poder trazer para vocês em detalhe o que aconteceu no 7 de setembro, sem contar a bandeira dos Estados Unidos. É claro que a gente vai comentar um pouquinho lá no final. Vamos ver um pouquinho então do depoimento, da fala da Michele Bolsonaro no dia 7 de setembro lá em São Paulo. Nós não vamos desistir. Nenhum de vocês aqui vão desistir da nossa nação, porque não é sobre um homem, não é sobre uma mulher, é sobre o que Deus tem para a nossa nação. E toda farsa vai cair por terra, toda mentira, aqueles que têm nos acusado de sermos inimigos da nossa nação, Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Aqui a Michele dá um tom, né, de um inimigo, né? Quem é o nosso inimigo? Quem a gente tem que combater? Porque é um pouco daquele negócio, né? Eu preciso, para criar unidade, eu preciso ter alguma coisa em comum, e esse ponto em comum é geralmente um adversário, um inimigo, enfim. Se eles são o mal, eu sou o bem, nós todos aqui somos o bem, então nós temos que nos unir e juntar forças e lutar por isso. Então, nada mais do que se faz, tanto na esquerda como na direita, claro, com ingredientes diferentes, mas essa questão de trazer essa unidade, né? Nada mais do que isso, trazer essa unidade. Vamos seguir um pouquinho aqui com a Michele. Eu sei que vai vir a dupla honra, eu sei disso, eu sei que a nossa nação vai ser livre dessa ditadura judicial. Não vamos desistir. Jair Messias Bolsonaro, aqui tem uma nação que te ama, aqui tem um povo que te ama, aqui tem um povo que não vai desistir do nosso Brasil. Vamos continuar lutando, meus amados, por uma nação livre do comunismo, do socialismo. Vamos continuar lutando pela vida desde a concepção. Vamos lutar por um Brasil, Padre, um Brasil sem drogas. Sim, vamos lutar por um Brasil que é onde a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade religiosa não seja perseguida. Essa nação tem promessas e aqui nós temos homens e mulheres cristãos. Percebam o quanto isso é político, o quanto isso é campanha eleitoral já, né? Ela cria unidade, lá no final ela fala homens e bens cristãos, né? Ela não chega a falar, acho que homens e... Ela fala um pouco antes, não tá no trecho. Homens e mulheres de bem, essa coisa toda. Mas olha os elementos que ela coloca. Ela coloca a luta contra o socialismo e o comunismo. Que numa anistia, isso não teria que estar aqui, né? Mas ela coloca, porque isso cria unidade e dá relevância. Ela fala do aborto, sem falar do aborto. Nós vamos lutar para a vida desde a sua concepção. Ou seja, não vamos tratar aqui, nós somos contra o aborto, mas ela não coloca o aborto porque talvez ficaria muito forte ou por uma questão retórica, simplesmente. Mas Michele aqui faz campanha. Claramente, ela fala como candidata, ela não fala como outra coisa aqui. E ela fala também da liberdade de expressão, coisas muito caras ao bolsonarismo. A liberdade de Bolsonaro, o aborto,
A luta contra o comunismo e o socialismo e também a liberdade de expressão, segundo eles. São 4 coisas. Isso é uma declaração de candidata. Michele aqui fala como candidata, não fala como mulher de Bolsonaro. Também é mulher de Bolsonaro, mas claramente aqui ela tem discurso de candidata. Se ela vai ser candidata a presidente ou não, isso aí é outra conversa. Mas aqui ela fala de candidato. Vamos ouvir agora um pouquinho do Silas Malafaia, porque o Silas vai muito na mesma direção do que Michele. Eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Percebam que aqui Silas, ele vai no intento de dizer o seguinte, é Bolsonaro que vai decidir. Ele quer dar a palavra a Bolsonaro, por quê? Para manter a unidade do bolsonarismo. Isso é uma coisa que muitos interlocutores estão querendo se aparecer no cenário. E por que esses interlocutores? Porque eles querem falar Bolsonaro? Não. Porque eles querem ser, de alguma forma, ungidos ou apoiados por Bolsonaro, seja para deputado, seja para senador, seja para qualquer coisa que seja. E isso acaba tumultuando a visão das pessoas. Que, por exemplo, fulano de tal, deputado XYZ, tem apoio de Bolsonaro, consegue ser ungido por Bolsonaro, mas resolve apoiar outro candidato que não seja o candidato do bolsonarismo a presidente. Um grande medo do bolsonarismo, da extrema-direita, é essa, digamos, identificação cruzada. Eu sou um candidato a deputado, sou ungido por Bolsonaro e apoio um outro candidato a presidente. Então, ter 2 candidatos da direita pode enfraquecer o processo, podem desidratar um candidato e deixar com que o conjunto todo não tenha tanta força, digamos assim, no segundo turno. Então, Silas, que acima de tudo, hoje, um ator muito mais político do que religioso, tenta manter essa unidade ao redor de Bolsonaro, porque ele sabe que é muito importante e sabe que muita gente vai querer usurpar. E outra coisa, se essa decisão for muito cedo, os atores ali perdem a relevância. Silas perde a relevância e talvez Michele, que talvez seja a grande indicada de Silas, também comece a perder a relevância, porque talvez Silas consiga vislumbrar que Michele é mais fácil dele influenciar do que Eduardo Bolsonaro, por exemplo. E eu quero chamar a atenção por um detalhe. Ele tira Eduardo Bolsonaro da cena, né? Ele fala de Carlos, ele fala de Flávio, ele fala de Michele. Claramente ele tira Carlos Bolsonaro. E ele vai, na sequência do discurso, desqualificar de novo o Carlos e vai dar uma beliscada no Carlos e dar um aceno pro Tarcísio, porque ele sabe que Tarcísio, ele talvez não tenha tanta influência, mas o Tarcísio tá aí cotado como bola da vez. Silas também não vai descartar um futuro aliado muito forte como o Tarcísio. Vamos seguir aqui com ele, com Silas Malafaia. Está aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado, já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Eu vou avivar a memória da imprensa. Lula na cadeia, um dia antes do prazo final de candidatura pelo TSE na eleição de 2018. Um dia antes, ele indicou Haddad. E estava na cadeia. Que papo é esse de vir aqui dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca! Percebam os elementos que Silas coloca aqui, né? Primeiro ele faz um aceno pro Tarcísio dizendo o seguinte, Tarcísio,
Você pode ser elogiado ou criticado. Ele fala, não, eu já te elogiei, já te critiquei. Então, tipo assim, tu quer ser meu aliado ou tu não quer ser meu aliado? É uma escolha tua. Ele joga essa responsabilidade pro Tarcísio. E faz um elogio público. E o Tarcísio vem trabalhando pela anistia e também avisa para qualquer um que chegar próximo do núcleo bolsonarista que a anistia é uma bandeira obrigatória. Só desembarca aqui quem for a favor da anistia. E aí Silas continua o seu intento contra Eduardo Bolsonaro, dizendo, chamando-o de imaturo, indiretamente, ou diretamente, entre aspas, né? Porque ele já fala de maneira muito clara, olha, tentar passar na frente aqui é ser imaturo político. Quem que é o imaturo político? Quem que é o não citado? Quem que é o filho que quer se declarar candidato a presidente? É Eduardo Bolsonaro, então o recado é muito claro. E aí ele faz uma menção de que tem que levar toda essa discussão de Bolsonaro aos 47 do segundo tempo, como o PT fez lá com o Lula e deu certo pro segundo turno. Lembrando que Haddad não era um candidato que iria para o segundo turno, mas o Lula conseguiu levá-lo para o segundo turno e com a condição ali de ser, por exemplo, alguém que pudesse ainda dar força para o bolsonarismo para parlamentares. O que vai acontecer em 2026 ainda é muito cedo para dizer. Vai se repetir exatamente 18, vai ser melhor para os bolsonaristas do que foi o PT, ou pior, a gente não sabe. E não tem como prever, a gente vai estar lidando com o fato aqui, mas Silas dá o tom, nós temos que deixar para a última hora, até porque ele quer ser um ator importante e ele quer ser um interlocutor de Bolsonaro, e tudo isso que a PF está fazendo com ele dá a ele essa condição de certa forma. Vamos ver agora um pouco do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que definitivamente desembarca como um bolsonarista extremista com esse discurso que ele fez lá em São Paulo no 7 de setembro. Não existe independência sem liberdade. Essa festa aqui não está completa porque Jair Messias Bolsonaro não está aqui conosco. Vamos defender a liberdade, vamos defender o Estado de Direito, vamos defender a nossa democracia representativa. E é fundamental que, para isso, as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Aqui ele fala que Bolsonaro tem que estar solto, que Bolsonaro é protagonista, mas que a avaliação precisa ser nas urnas. Ele fala, ele chama Bolsonaro, ele diz, eu sou fiel, eu quero Bolsonaro, não sou candidato, mas de certa forma ele está dizendo, olha gente, eu estou aqui, né? Estou disponível. E agora, na partida fala, agora ele entra numa seara muito perigosa para mim, que é a questão, ele quer uma unidade, né? Ele quer anistia e ele deixa claro para que se quer anistia. Não tem nada a ver com vamos unir o país. Esse discurso fica claro na voz de Tarcísio que ele não existe para a extrema-direita. Eles querem anistia para outra coisa. E Tarcísio expressa isso em palavras, diretamente, nem indiretamente. Vamos ouvir a sequência da fala do trechinho do Tarcísio de Freitas. Que para isso as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser irrestrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido, um país que vai se livrar das garras do PT, um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Aqui, tá vendo? Ele deixa claro, a gente quer uma anistia para a gente se encontrar, para a gente se reorganizar como nação, mas o PT não faz parte do Brasil. O petista não faz parte. Eu não quero esse cara aqui. Percebe o quanto carregado de ódio isso, né? E não estou dizendo que Tarcísio tem esse ódio, não sei. Mas ele quer fazer com que as pessoas sintam isso, né? Claramente ele joga, eu sou o antipetista,
eu quero acabar com o PT. E a anistia aqui é para acabar contra o PT, com o PT. E se o Bolsonaro não for, eu sou o representante aqui. Mas é muito perigoso falas como essa, porque vai criando uma animosidade, vai deixando cada vez mais em polos opostos os brasileiros, né? Claramente, o bolsonarismo aqui com Tarcísio quer ampliar ainda mais essa distância entre os dois polos para se valer disso publicamente. E aí, terminando Tarcísio aqui, falar um pouco aqui da bandeira, né? Aquela grande fala dos bolsonaristas, minha bandeira jamais será vermelha, acabou se concretizando com a bandeira dos Estados Unidos sendo erguida, né? Uma grande estandarte da bandeira norte-americana sendo estendida lá em São Paulo nos atos, e uma bandeira que tem as cores vermelhas. Então o próprio bolsonarismo traz a bandeira vermelha como uma bandeira que represente o Brasil de certa forma, e isso dá ainda mais a Lula a questão do nacionalismo. Certo, gente? Gostou desse vídeo? Não gostou? Deixa o seu comentário aqui, ele é muito importante, seja para criticar, seja para elogiar. Eu quero saber o que você está pensando sobre isso, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vir junto com a gente aqui para comentar todas as semanas assuntos como esse e a gente ainda mais se interagir da política nacional. Um abraço, até mais, fui!